Opa pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos aqui trabalhar a quininha e a seninha, né? Onde eu vou explicar para você como que funciona. Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte: muita gente questiona, muita gente fala, mas se a quininha e seninha ela é baseada no resultado da Mega Sena, então é melhor jogar na Mega Sena, né? Porque lá o prêmio é maior. Não é bem assim. Isso é verídico se a gente levar em conta essa primeira aposta aqui, por exemplo. A pessoa que aposta jogando em 6 dezenas, ela vai apostar 4,50, né? Se ela acertar na Mega Sena, ela ganha um prêmio muito alto mesmo, né? E no caso, se ele jogar isso aqui na quininha e na seninha, o prêmio não é tão alto como na Mega Sena, por exemplo. Só que vou chamar a atenção aqui para um detalhe, né? Para o cliente apostar 6 dezenas, ele vai pagar só 4,50, mas também ó a probabilidade dele acertar. Muito, mas muito difícil. Aí digamos que ele quer jogar 10 dezenas. Olha o valor que ele vai ter que pagar para jogar 10 dezenas. Então nem todo mundo arrisca em pagar quase um salário mínimo aí, né? Em 2020 a gente está gravando, então quase um salário mínimo não vai arriscar, né? Poucas pessoas vão arriscar. Então se ele for jogar 15 dezenas, olha o valor, 22 mil. Então, para o apostador, se ele for escolher realmente jogar na Mega Sena, para ele é mais viável se ele for jogar aqui, porque aqui realmente ele ganha mais. Mas aqui já começa a aumentar muito o valor, né? E qual o diferencial da quininha e da seninha? Porque na seninha ele pode apostar qualquer valor, independente da quantidade de dezenas. Por exemplo, se ele quiser apostar R$ 10 em 7 dezenas, ele aposta. Se ele quiser apostar R$ 10 em 15 dezenas, ele também aposta. O prêmio vai diminuir, é claro, mas ele consegue apostar. Esse já é o primeiro diferencial da quininha, né? A fração aí de valores, né? Ele não tem um valor fixo que ele é obrigado a apostar, como aqui na Sena, por exemplo. Então vamos entender aí na prática como é que funciona a quininha, seninha aqui no nosso sistema, né? Nos sistemas Golden Bets. O primeiro passo é você vir aqui em configurações. Esse é o primeiro passo. Você vai definir aqui o valor mínimo e o valor máximo por aposta na quininha, né? Eu coloquei como exemplo o valor mínimo 2 e o valor máximo 10. Coloquei aqui como exemplo, né? Então esse é o primeiro passo. Você vai definir o mínimo e o máximo. Depois você vai definir aqui no cadastro dos seus cambistas, aqui, ó, a porcentagem que ele vai ganhar na loto, né? Que seria a quininha e seninha. Você vai colocar aí a porcentagem. Certo. Agora vamos ver aqui a cotação, como é que funciona. A gente vai vir aqui em gerenciar, aliás, em cotação aqui da Sena. Veja bem, aqui você tem de 6 a 40 dezenas, né? Você tem de 6 a 40. Você não é obrigado a trabalhar com todas, você define, né? Aqui, por exemplo, eu decidi trabalhar só em 5 para demonstrar, né? 40, 35, 30, 25... 30, 25, aí vem 20, 15 e 10. Eu decidi trabalhar com essas dezenas, né? Você pode definir quantas você quiser e quais você quiser, né? O que você tem que entender aqui é que a cotação, no caso aqui, diferentemente dos jogos de futebol, você vai adicionar um multiplicador, né? De forma automática. O que é que o multiplicador faz? Ele vai totalizar o valor apostado, vai ser multiplicado pelo valor que a quantidade de dezena paga, no caso aqui, 40 dezenas, paga R$ 10. Então, se o cliente chegar a apostar em 40 dezenas e apostar R$ 10, o prêmio dele vai dar R$ 100. E isso se das 40 ele conseguir acertar 6, entendeu? O prêmio dele dá R$ 100. Essa questão aqui eu coloquei 10, mas é só como exemplo. Você pode colocar 5, por exemplo. E aí se ele apostar R$ 10, o prêmio dele vai dar R$ 50. Se das 40, ele acertar as 6, entendeu? Funciona basicamente assim. Agora você tem que entender o seguinte, aqui é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a quantidade de dezenas, menor tem que ser o multiplicador. Então, ó, você vê aqui que com 10 dezenas, o multiplicador aqui está 640, né? E aqui 40 dezenas, o multiplicador está 10. Por que que tá assim? Porque eu fiz aqui para demonstrar, eu fiz dobrando, né? Coloquei 10, aí aqui 20, aqui 40, aí aqui 80 e assim sucessivamente. Fui dobrando, né? Então é basicamente isso. Se o cliente for apostar aqui em 20 dezenas,
o multiplicador aqui é 160. Então isso significa que se ele apostar R$2, o prêmio dele vai dar aí R$320, entendeu? É basicamente isso. Agora vamos para o aplicativo para eu mostrar como é que isso aqui funciona na prática, né? Você viu que eu liberei de 5 em 5 e coloquei aqui o multiplicador, né? Eu instalei aqui o aplicativo no emulador para ficar mais fácil, né? Para eu não ter que gravar a tela do celular. Mas aqui é o aplicativo que vocês têm aí, a mesma coisa. Então vamos lá aqui em Seninha, por exemplo. Aqui vai pedir a quantidade de dezenas. Você lembra lá que a gente definiu de 5 em 5, 40, 35, 30, 25, 20, 15 e 10, né? E a gente colocou o multiplicador, ó. O multiplicador aqui foi 10, o multiplicador aqui foi 20, como eu falei pra você, eu fui dobrando, né? O multiplicador aqui 40, 80. Então, se o cliente quiser apostar aqui, por exemplo, em 20 dezenas, né? Então, ele selecionou aqui, ele vai poder escolher 20 dezenas, ó. Selecionar as 20. Ou ele pode simplesmente colocar aqui, por exemplo, o valor que ele quer apostar. Vamos colocar aqui R$2. Ó, o prêmio dele vai dar 320, que o multiplicador é 160, né? Isso aqui vai ser multiplicado pelo valor apostado. Aí ele pode clicar aqui em surpresinha, ó, que já vai gerar automaticamente as 20, ó. Vai mudando, se ele não quiser escolher o número, né? Aí ele vai colocar o nome do cliente, né? E vai salvar. Opa, selecionar aqui a data do sorteio, né? Isso aqui são o mesmo dia do sorteio da Sena, viu, pessoal? Da Mega Sena. Quarta-feira aqui, por exemplo. E vamos salvar. Vai gerar um bilhete, igual gera o bilhete de aposta, ó. Com os números. E quando atualizar, vai sair o resultado aqui, ó. Vai mostrar o resultado da Sena. Aí, se desses 20, o cliente conseguir acertar os 6, ele ganha esse prêmio aqui de 320. Vamos dar outro exemplo aqui aqui em 30 dezenas, por exemplo, pagando R$40. Se o cliente selecionar 30 ele for apostar R$2, ele pode selecionar aqui as 30, pode clicar aqui em surpresinha, né? Para adicionar de forma automática, ó. Vai mudando aí, o sistema tem essa opção, né? Vai escolher a data do sorteio. Você viu que o prêmio dele lá deu 80, né? Porque o multiplicador aqui é 30. Aliás, é 40, né? Com 30 dezenas o multiplicador é 40. Então vamos salvar. Vai gerar um bilhete da mesma forma, e aí você imprime, pode baixar a imagem, pode enviar via WhatsApp igual o bilhete de aposta. Então, assim, qual a vantagem da Quininha e Seninha exatamente esse mês, né? No mês aliás, no mês de março de 2020. Qual que é a vantagem? A gente tá tendo aí um problema muito sério, né, do coronavírus, então foi proibido aí, foi cancelado, no caso, não é que foi proibido, né, foi cancelado como uma forma de se prevenir as partidas de futebol. Então, o que vai salvar as bancas de apostas nesse momento, para que elas não parem, vai ser aí a Quininha e a Seninha, né? E o nosso sistema tem aí essa modalidade que vai lhe atender nesse momento onde você realmente vai precisar de uma modalidade diferente do futebol para manter sua banca ativa, né? E se atualmente aí na sua região ainda não é conhecida essa modalidade de Quininha e Seninha, isso é muito bom, porque vai ser novidade para as pessoas, né? Pode ser que no início elas não entendam muito bem, fiquem um pouco com o pé atrás, né? Porque é algo novo, mas pense pelo lado bom, você pode dominar a sua região através da Quininha e Seninha, que vai ser uma modalidade, né? Então, eu expliquei basicamente aí como que funciona. Para você que é nosso cliente, você entra em contato comigo no meu WhatsApp de suporte, que eu vou estar passando para você um site muito grande que trabalha com Quininha e Seninha, só para você ter uma noção aí da cotação, né? Para você ter uma noção. Essa cotação que eu coloquei aí, ela é bem abaixo das cotações que esse outro site paga, mas eu coloquei só para demonstrar, né? Mas aí eu vou mandar o site para você, você dá uma analisada. E aí você veja aí qual a melhor cotação, né? Eu não expliquei a Quininha porque a Quininha é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que vai ser 5 números, né? Mas é basicamente a mesma coisa. E a Quininha também paga um pouco menos. A cotação, você coloca o multiplicador, no caso, um pouco menor que a Sena, né? Então é basicamente isso aí. Um forte abraço e até a próxima.